Estamos aqui na Igreja Matriz para conhecer o local e conversar com uma pessoa que possui um grande conhecimento sobre esse ponto turístico. Qual a história da Igreja da Matriz? Então, a gente volta à época da descoberta do ouro aqui em Paracatu. E é interessante essa história porque havia um padre e ele ficava em São Romão. E o arraial de São Romão era chamado de Arraial de Santo Antônio da Manga. E lá havia uma igreja muito parecida com a nossa, a Igreja de Santo Antônio da Manga. Só que esse era um padre, o padre Mendes Santiago, que ele era um padre assim, acusado de ser muito autoritário, despótico. E a população fez uma reclamação oficial contra ele e a igreja acabou punindo esse padre. E ele foge então de São Romão, mais ou menos em 1744, e vem para cá, para Paracatu. Quando ele chega aqui em Paracatu, ele vai e manda construir uma outra igreja, com o mesmo nome da igreja de São Romão. Então, por exemplo, o nome oficial da igreja, da nossa igreja matriz, é a Igreja Matriz de Santo Antônio da Manga. Mas isso não tem muito a ver com Paracatu, tem a ver com São Romão. Mas por que o padre Santiago fez isso? Porque, como ele estava sendo perseguido lá, ele vinha para cá, para Paracatu. E aí, se viessem persegui-lo aqui, ele voltava para lá, para São Romão. E ele ficava nesse trânsito. E a igreja vai ser construída em 1746. E aqui dizem que ele acabou obrigando muitas pessoas, ele já tinha fama de autoritário lá. Ele obrigou as pessoas a fornecerem as pessoas escravizadas para construírem a igreja. Então, assim, a história inicial da igreja, ela está envolvendo a imagem desse padre aí, que não é lá das melhores, né? Me fala um pouco sobre o modelo arquitetônico da igreja. Então, em geral, a gente costuma dizer que as igrejas de Paracatu são igrejas barrocas. Vocês devem ter ouvido falar sobre isso e, enfim, isso é muito difundido. Mas, na verdade, o que a gente tem em Paracatu, em relação ao estilo arquitetônico, não é bem o barroco. É um estilo arquitetônico que está muito vinculado às igrejas do Goiás, que a gente chama de jesuítico seiscentista. Então você me pergunta assim, mas como é que eu sei que é esse estilo arquitetônico? Tem duas características que são essenciais para a gente definir esse tipo de modelo arquitetônico de igrejas. Uma é a ausência de torres. Você não vê torre na igreja. Aí você fala assim, a igreja do Rosário tem torre, né? Mas ela foi inserida posteriormente, originalmente ela não tem. E uma outra coisa, já percebeu que a frente dessas igrejas, o frontão delas, ele tem, a gente chama de empenas triangulares. Você vai observar que elas têm forma de triângulo. Então elas têm, digamos assim, linhas mais austeras. Ela não tem tanto trabalho na fachada delas, entende? É uma fachada mais simples. Então ela tem uma forma triangular e tem a ausência dessas torres. Observa também que dentro delas a gente tem altares que são trabalhados em talha de cedro, que é o que ocorre lá na matriz também, tanto os altares laterais dela quanto o altar principal. E o vão que você tem dentro da igreja é absurdo. Quando você vai para outras cidades que você vai em templos católicos que são muito famosos, dificilmente você encontra um templo que tenha um espaço aberto dentro dela, tão amplo quanto a gente percebe aqui na Igreja da Matriz. Então, assim, isso são características mais gerais do modelo arquitetônico dela. Qual é a história do altar principal? O altar principal não é dela. Então, isso, se você pega as fotos antigas da igreja, do interior da igreja, você vai observar que ela não tem um altar que se destaca. Ele é bem simples. Você tem um arco cruzeiro, que é aquela estrutura imensa que tem na frente dela, mas ela não tem um altar lá no fundo. Agora, se você chega lá hoje, lá tem um altar. E esse altar, ele vai ser trazido pelos próprios moradores no momento em que a igreja do Santana foi demolida. Várias pessoas ali do Santana mesmo vão dar notícia disso,
de que os próprios moradores pegaram os carros de boi, pegaram partes do altar, colocaram em cima desses carros de bois e eles foram transferidos lá para a matriz. Mais à frente, em um segundo momento, depois que o altar já estava lá, aí eles decidiram fazer uma coisa que hoje você chega lá e te chama a atenção, que é o fato daquela madeira estar tão reluzente, mas porque ela foi envernizada. Então isso foi feito na melhor das tentativas, das intenções de poder preservar aquela madeira, que é o cedro, mas na verdade isso acaba prejudicando um pouco as características originais dela. Mas de fato, o altar da igreja da matriz vem da igreja do Santana. Havia separação entre homens e mulheres na igreja? Sim, isso era muito comum e até hoje, se você for, por exemplo, numa igreja chamada Congregação Cristã, você vai perceber que existe essa diferenciação. Não só essa separação, né, homens de um lado, mulheres de outro, mas também as missas eram rezadas em latim, até a década de 60. Então só o Concílio Vaticano II é que vai modificar isso daí, mas até esse momento, em tudo que é lugar do planeta que você for chegar para participar de uma missa, a missa está sendo rezada em latim. Por isso, em certo sentido, você pode observar que há uma musicalidade na própria fala e às vezes até na homilia dos padres, né? na palavra que os padres dão. E por que essa musicalidade? Porque a missa precisa ser um espetáculo, né? Porque você, em algum sentido, não vai entender tudo que está sendo falado em latim, mas todo aquele musical que acontecia, né, a partir da liturgia da igreja, de certo modo, promovia um certo encantamento no público, né? Qual a importância da igreja para Paracatu? A igreja da matriz de Santo Antônio da Manga, ela é uma igreja não importante somente para nós, mas para o Brasil inteiro, porque ela é representativa de um processo de colonização, de interiorização da colonização do Brasil. Então, por isso, o Instituto de Patrimônio Histórico Artístico Nacional, o IPHAN, em 1962, tombou a Igreja da Matriz. O tombamento é uma medida protetiva. Então, você tem um órgão, que é o Instituto de Patrimônio, quando ele decide que aquilo ali é importante para aquela instituição, para o Brasil, por exemplo, ela faz o tombamento daquele bem. E esse bem foi tombado em 1962 pelo IPHAN. Então, é importante porque é representativo desse processo de interiorização da colonização no Brasil, é importante para Paracatu porque é da época da mineração, né? A gente tem parte daquilo ali é construído por conta do recurso que está sendo retirado do ouro daqui da cidade, e isso representa marcadamente a fé das pessoas que viviam em Paracatu lá e agora, né? Tanto lá e agora. Então a igreja está aí para comunicar o passado, mas também presente e futuro.